convidado no 1820, Paulo Lourenço, professor da Escola de Engenharia da Universidade do Minho. Muito boa tarde. Obrigada pela participação neste jornal. Um terremoto de 7,8 na escala de Richter inevitavelmente faz desabar edifícios, mesmo os que estejam construídos de forma a prevenir terremotos? Mas isso é uma pergunta difícil, no sentido que a escala de Richter mede a energia e, portanto, depende da distância entre, digamos, a origem do sismo e os edifícios. Portanto, um terremoto de 7,8 relativamente superficial, foi o caso deste, é um terremoto que ocorre, é um terremoto muito forte, ocorre tipicamente menos de 5 vezes por ano, e se for próximo de uma zona com grande construção, os danos serão sempre severos. De qualquer forma, a informação que existe ainda não é muito clara, portanto, quer relativamente ao número de mortes, quer relativamente às perdas, quer relativamente, de facto, a medições científicas dos efeitos do sismo local, mas uma primeira estimativa que vi nas redes sociais é um sismo de grande dimensão que seria tipicamente 3 vezes o valor de Lisboa num solo de boa qualidade. E, portanto, é um sismo efetivamente muito forte. De qualquer forma, os edifícios, no caso de um evento de grande dimensão, são sempre concebidos para ter dano. Se o dano, digamos, se o sismo for um sismo relativamente expectável, que corresponde a um risco aceitável para a população, o dano deve ser pequeno e os edifícios devem ser reparáveis. Se o sismo for de muito grande dimensão, e é um caso como que vimos na Turquia, os edifícios não podem cair e, portanto, têm de salvar vidas. Ou seja, o que nós vemos nestas imagens que têm aparecido ao longo do dia e que infelizmente aconteceram nos sismos passados também na Turquia e noutros locais do mundo, nomeadamente com edifícios modernos, é totalmente inaceitável de um ponto de vista de sociedade atual e de um ponto de vista de projeto de acordo com a normativa mais atual. Portanto, fica surpreendido com o grau de destruição? Eu não diria que fique surpreendido. Infelizmente isto é recorrente, mas é recorrente em determinadas localizações. Por exemplo, um país como o Chile, em que existem sismos muito fortes de forma recorrente, ou como o Japão, isto não acontece. E, portanto, eu diria que nós, do ponto de vista de conhecimento científico, de conhecimento técnico, nós temos capacidade para projetar e executar bem. Depois põe-se um problema de controle de qualidade daquilo que é, digamos, o conhecimento atual mais moderno. E quando nós pensamos, por exemplo, que, digamos, uma casa é o bem maior que normalmente as pessoas têm, e agora estou a falar de perdas económicas e não tanto de perdas humanas. Quando pensamos que uma casa hoje, para ser habitada, precisa de um certificado energético, precisa de uma avaliação acústica, e certamente que a energia é essencial para a descarbonização, para mantermos o planeta saudável. Eu diria que a parte acústica é essencial para o conforto humano, mas a parte de segurança é essencial para protegermos as populações. E, portanto, estranhamente, por exemplo, em Portugal, ainda que a normativa seja a normativa mais moderna, que é utilizada internacionalmente, não há uma certificação sísmica. Quando olhamos, por exemplo, para a Itália, Itália é um país onde tem surgido, grosso modo, cada 10 anos, algum sismo com perdas humanas significativas e perdas económicas muito grandes. Um projeto necessita, nas zonas mais perigosas, em que teoricamente o risco é maior, necessita, por exemplo, de revisão de projeto e da avaliação que o projeto está de acordo com a normativa atual. E em Portugal, nas zonas de risco, isso não acontece? Não, deixamos isso exclusivamente ao engenheiro que o projetou. Portanto, nós temos um problema, que eu diria na Turquia, muitas vezes, não conhecendo a realidade local, mas na Turquia e noutros países, em que muitas vezes, digamos, a concepção da estrutura foi mal efetuada, provavelmente foi mal construída e ninguém a verificou. E, portanto, é a única explicação para rupturas catastróficas do edifício completo
como vimos em vários edifícios. Isso não é aceitável de um ponto de vista, vamos dizer, técnico, científico e de proteção de vidas humanas. Ainda há o risco de edifícios desabarem, que tenham sido afetados na estrutura? Certamente, quero dizer, normalmente a um sismo forte seguem-se muitas réplicas e, portanto, eu diria que já terá havido mais de uma vintena de réplicas de sismos que se sentem, desde o sismo que aconteceu durante a noite. Existiram já 2 sismos muito fortes também e, digamos, um sismo, nós podemos dizer que é como um ataque cardíaco e, portanto, se nós tivermos um ataque cardíaco, o nosso coração fica danificado. Um segundo ataque cardíaco pode conduzir a resultados catastróficos e, portanto, qualquer edifício é debilitado e, à medida que surgem mais réplicas, a probabilidade de mais edifícios colapsarem é grande. Portanto, normalmente, numa segunda fase, que não é nesta fase imediata o importante é salvar vidas, certamente. E, portanto, permitir que o socorro chegue e permitir que as pessoas sejam evacuadas para uma zona onde possam estar protegidas e onde possam ser tratadas. Mas a segunda fase importante é colocar uma etiqueta nos edifícios e decidir se eles estão, tipicamente, são colocada uma etiqueta verde, amarela ou vermelha. Verde está seguro, vermelha totalmente inseguro, não se pode fazer nada, e amarela é permitido entrar para recolher os bens e sair rapidamente. Mas isso é numa segunda fase, não é a fase neste momento. Muito bem, Paulo Lourenço, muito obrigada por ter partilhado connosco o seu conhecimento. Uma boa tarde.